gente do portal Contraprosa. Hoje é terça-feira, 26 de agosto de 2025. Estamos aqui de volta ao vídeo. Primeiro, para agradecer a todos que ontem, no meu aniversário de 64 anos, mandaram felicitações pelo Facebook, pelo Instagram, aqui no Contraprosa, do YouTube, também no Contraprosa lá do WordPress. E eu queria agradecer a todos vocês, agradecer a todos vocês pela lembrança, né? E aproveitei ontem, foi um dia que eu fiquei, praticamente não fiz muita coisa ontem, a não ser algumas leituras, e recebi também pelo Zap uma comunicação, um desejo de felicidade do nosso amigo Edivaldo Silva, lá de Campinas. Ele ligou para a gente e fez questão de mandar uma contribuição, disse que era um presente para mim, e nesse presente ele pediu para que eu fizesse camisas, né, para distribuir, mas eu, conversando com ele, nós resolvemos fazer adesivos. Então, estou fazendo 2.000 adesivos do Contraprosa, oferta do nosso amigo Edivaldo Silva, lá de Campinas, que tem sempre contribuído aqui com esse canal de todas as formas, e agora está contribuindo com grana, né? Mas, Edivaldo, não precisava, você sabe disso que não precisava, mas já que você fez isso, eu vou dar um fim justo a esse dinheiro. Já estão encomendados os 2.000 adesivos. Vocês vejam aí no canto da tela o formato do adesivo como será. E nós vamos, por onde andarmos, e quem desejar, claro, a gente passa o adesivo, e também nos lugares onde eu estiver, tem aqueles locais onde os viajantes, jornalistas e tudo colocam seus adesivos, e é isso que eu vou fazer com o patrocínio do nosso amigo Edivaldo Silva, lá de Campinas, sergipano de boa cepa. Muito obrigado, viu, Edivaldo? Você é um caminhão cheio de novidades e de coisas boas. Muito obrigado. Minha gente, o tema hoje, desse bate-papo que eu vou ter com vocês, um bate-papo, uma espécie de desabafo também. E eu resolvi escolher o título da seguinte forma: é possível trocar arma e continuar a luta? Não, eu não estou fazendo guerra com ninguém. Isso aqui é uma metáfora. Daqui a pouco vem gente dizendo, não está dizendo que vai fazer guerra. Não é isso não, gente. Eu sou de paz. Nunca fui de guerra. Mas é uma metáfora que a gente usa porque você sabe que, às vezes, numa luta, uma arma falha. Você tem que usar outra. E, às vezes, nem sempre o rifle, nem sempre o revólver é, digamos assim, a arma adequada para você vencer uma luta. Às vezes até pode ser uma flor, pode ser uma reza, pode ser um prato de comida, pode ser um abraço, pode ser a mão estendida, né? Tem várias formas de você vencer uma guerra. Não necessariamente ser uma arma que mate, mas uma arma que promova a paz. E eu, em cima dessa ideia, eu comecei a perceber, estudando ontem, lendo uns artigos em um livro de crônica, eu percebi o seguinte, que nós temos uma dificuldade enorme de mudar.
A gente quer andar sempre pelo mesmo caminho, quer estar sempre com as mesmas pessoas, quer viver sempre do mesmo modo. Uma novidade, gente, para dar certo aqui no Brasil, é uma luta. E quando a novidade pega, é outra luta para você tirar, quando ela é superada por uma outra novidade. O novo sempre, em todas as maneiras, de todos os modos, passa por dificuldades aqui no Brasil, de um modo geral. Eu vou dar aqui uma lei nova, por exemplo. Uma lei nova, mesmo sendo lei, demora para pegar esse país. Tudo é muito difícil. Tudo que é novo enfrenta barreiras. E também, gente, eu vou pegar aqui os exemplos dos casos dos nossos políticos. Não é só vários lugares do mundo. Mas vamos pegar aqui os exemplos mais perto da gente para vocês entenderem a dificuldade que é você mudar o rumo, mudar a forma de luta, mudar a forma de agir. Veja o caso de Lula. Lula teve 3 mandatos de presidente da República. Embora os mandatos tenham tido intensidades diferentes, mas o Lula não mudou. A forma dele fazer política é a mesma. Não mudou nada. Bolsonaro, 28 anos como deputado federal, uma vez assumiu a presidência da República e é o mesmo Bolsonaro de 20 e 30 anos atrás. Não mudam, né? Veja o caso aqui da Bahia. Vamos pegar aqui a ACM Neto. A forma da ACM Neto fazer política, quando estava na prefeitura de Salvador e quando se candidatou, a mesma coisa. Rui Costa, Jacques Wagner, sabe? Ninguém muda. As pessoas agem da mesma forma. Uma é porque deu certo. E se deu certo, em time que se ganha não se mexe, né? E tem gente que nem muda quando o time está perdendo, né? Muda o técnico, mas não muda o time. É o caso do meu Vitória ontem, que infelizmente tomou 8 do Flamengo. No dia do meu aniversário, tomou 8 do Flamengo no Maracanã e tomou 8 do time que eu nunca jamais torceria na vida, que é o Flamengo. Infelizmente. Mas vamos continuar na nossa análise aqui. Portanto, gente, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Olha, às vezes vem a mudança, mas ela vem de forma forçada, né? Enfrentando todos os vícios do continuismo. Às vezes ela se impõe, né? Eu tenho, como eu disse a vocês, 64 anos que eu fiz ontem. E a minha vida inteira, no jornalismo, na educação, foi enfrentar 2 coisas que eu acho que, se a gente conseguir tirar do caminho, a gente vai evoluir bastante. Primeiro é a corrupção. A corrupção, ela está enraizada em todos os setores da nossa vida. Todos os setores. Eu me lembro de que minha mãe comprava fiado numa venda lá em Serrinha, e ela pagava no final do mês, quando ela recebia o salário. E ela tinha a caderneta dela em casa também, que ela anotava. E nunca batia com o rapaz lá da venda. E ela enfrentava até que ele tirava o excesso. Eu lhe comprei isso aqui, vou lhe pagar isso. E aí resolvia os problemas. Eu me lembro de um rapaz que foi comercializar no mercado em Serrinha e pegou um saco de açúcar. Pegou 3 litros de água e jogou no saco de açúcar. Porque aquela água dentro do açúcar fazia o açúcar pesar mais e ele ganhar mais. Então, a corrupção, ela é doentia, ela está na nossa alma. E a gente precisa vencer. Principalmente quando o dinheiro não é seu, o dinheiro é dos outros.
o dinheiro é público. Eu venho lutando por isso há muito tempo. E eu tenho engolido várias pedras nesse caminho, nessa luta. Muita gente pode não... tem gente que não conhece a nossa luta, às vezes julga a gente pelo olhar. Então olhou, viu aquele cara ali, né? Já diz logo, pode não ser gente boa. Se eu tivesse olhos vermelhos, melhor, olhos azuis, cabelo liso escorrendo pela testa, pele branca, né? Barba branca e lisa, talvez até não causasse tanta, né? Não causasse tanto impacto. Mas as pessoas que me conhecem, as pessoas que estão ao meu redor, sabem que eu sou... procurem em Heliópolis a quem eu devo. Já começa por aí. Procure em que falcatrua eu me envolvi. Procure, você não vai encontrar. Todos os meus cargos públicos que eu assumi, seja como diretor de escola, seja como secretário, onde eu assumi, não há nenhuma, mas nenhuma coisa que possa ter colocado o meu nome nesse meio aí dessa falcatrua. E eu luto contra isso. Eu vou rapidamente aqui, para não ficar o vídeo longo, eu vou passar rapidamente para vocês os processos que eu já tive aqui, todos os meus processos de minha vida, com essa questão dessa luta contra a corrupção, todos foram aqui no município de Heliópolis. Não aconteceu em outro lugar. Só uma família, foi a família de Walter Rosário, o ex-prefeito Valtinho. Foram 6 processos. Lá 3 na vara civil, 3 na vara crime, e mais 2 foi durante o processo eleitoral. Também porque a gente denunciou certos desvios de conduta do prefeito. Muito bem. Ele pegou a esposa e o filho e abriram 3 processos da vara crime. E pegou novamente ele, a esposa e o filho e abriram 3 processos da vara civil. Cada um dos processos pedia 20 mil de indenização na vara civil. Um juiz, e tem juízes sérios, felizmente tem juízes sérios, certa feita, vendo lá os 3 processos andando, sobre a mesma causa, com os mesmos argumentos, ele disse, não, isso aqui ninguém pode ser condenado 3 vezes numa vara crime ou civil pelo mesmo crime. Isso aqui está errado. Pegou então e juntou os 3 processos, formando um só na vara crime e um só na vara civil. Eu, certo dia, fui chamado lá para negociar, para acabar com o processo. E ele queria que eu retirasse todas as postagens denunciando todas as falcatruas da prefeitura. E eu já tinha tirado, porque a juíza proibiu que eu noticiasse aquilo, pediu que eu retirasse todas as postagens no blog, eu tirei, tive que obedecer a decisão judicial, mas assim que terminasse o processo eu poderia voltar. E aí fizemos o acordo, eu não coloquei mais, pode olhar que não tem mais nenhuma postagem no blog, no antigo Landsot Blog, que nem existe mais. Agora é contra a prosa. Não tem nenhuma postagem contra o ex-prefeito Valtinho, mas o curioso, que tudo que a gente denunciou, inclusive as denúncias feitas pela vereadora Nadalva, que acabou gerando aquela 13 de março, operação da Polícia Federal, que teve aqui na casa dele e tudo, ele foi condenado, não pode nem exercer cargo público hoje. Então eu não estava errado. Pelo menos por aí.
mas fiz o acordo. Curioso é que há poucos dias recebo um oficial de justiça aqui em casa dizendo que eu fui condenado num desses processos que já havia sido arquivado. Eu não entendi nada. Mas está lá para resolver, não sei o que é que resolveram, mas eu não entendi nada. O processo já tinha sido extinto. Mas como é que pode um processo que foi feito acordo virar depois de sentença? Não entendi nada. Mas sempre acontece. Agora, fui processado por um vereador e ele perdeu aí em Cícero Dantas e não pôde recorrer na vara crime. Mas ele me processou novamente na vara civil. Me lembro que até o juiz era o doutor Brandão, um juiz extraordinário, que não fica em Cícero Dantas. Os bons juízes entram aí e vão embora logo. É um negócio assim, incrível. Fica pouco tempo aí os bons juízes. E aí doutor Brandão, que tinha vindo de Crisópolis para Cícero Dantas, chamou a atenção dele que o país não tinha tradição de condenar jornalistas por crime de opinião. E aí deu a sentença e tal. Ele tentou recorrer, mas parece que ele recorreu de forma errada. Não tinha pago as custas do processo, porque ele perdeu, tem que pagar as custas do processo. E aí o juiz acabou encerrando o processo de uma vez. Mas ele recorreu não, entrou na vara civil, e ganhou aí em Cícero Dantas, o juiz era outro. Nós recorremos para o TJ, lá no TJ perdemos, recorremos para o STJ, mas segundo a tese deles, era um crime era uma indenização besta de R$2.000 e que não cabia ocupar o STJ com isso. A questão não é o dinheiro. A questão é, o que eu publiquei no jornal não foi crime. Porque foram 2 vereadores, Ana Dalva e o Ronaldo, que fizeram a denúncia contra o presidente e eu registrei a denúncia no blog. Mas porque deu publicidade, porque todo mundo ficou sabendo, ele ficou zangado e entrou na justiça. Só foi isso. Não tem lá olha, tem uma frase só que ele se baseou por todo o processo. Que eu disse a ele que ele fazia tanta artimanha na Câmara, entre elas, ele aumentou o próprio salário, e pela lei não pode. Teve problemas de licitação, teve problemas de contratação com empresa contábil. Todos esses processos que fizeram a denúncia contra eles, que foram os 2 vereadores, nem foi o blog que fez, foram os vereadores, está lá na 3ª Promotoria de Cícero Dantas até hoje. Tem aqui no Contraprosa, mostrando que foi prorrogado novamente, mais uma vez, o prazo de investigação. Quer dizer, meu Deus do céu, 2015. 10 anos, gente. Dificuldade incrível para se apurar um fato desse. Mas eu já fui condenado. O vereador nem sequer ainda teve o processo, a investigação não terminou, mas eu já fui condenado e tive que pagar quase 7 mil de indenização. E o vereador está aí eleito. Está eleito José da Silva. E vocês estão pensando que o Tribunal de Contas condenou? Teve as 2 contas dele como presidente aprovadas, mesmo com tudo isso. Não pagou, a vingança dele foi tão grande, que ele não pagou o salário de Ana Dalva, vereadora. Ana Dalva passou para ser secretária e ele não pagou, ela fez a opção de continuar recebendo como vereadora e ele não pagou. O tribunal deu a sentença e ele não cumpriu e está aí até hoje. Eu não, eu tive que pagar a indenização. Bom, continuemos. E agora foi o ex-secretário de Educação que me processou, fez queixa numa delegacia
O processo foi aceito pelo delegado, que é de Ribeira do Pombal. Nenhuma novidade nisso, né? Que era de Ribeira do Pombal na época. Aceitou o processo, mandou para Cícero Dantas na vara crime. Na vara crime. Né? O juiz de Cícero Dantas canetou, né? Não aceitou, porque era absurdo aquilo. E ele recorreu da decisão do juiz ao STJ. Não, ao STJ não, ao TJ da Bahia. E lá encontrou alguém que viu crime naquilo. O que foi que eu disse no vídeo? Que ele só era secretário por causa de uma barganha política. O irmão apoiou Mendonça, inclusive com dinheiro, e Mendonça, para retribuir a ajuda, colocou o irmão dele como secretário. Foi essa a ofensa. Foi esse o crime que eu cometi, senhores e senhoras. Mas o TJ mandou de volta o processo para que fosse apurado. O juiz apurou, viu testemunha e deu a sentença não aceitando. E me inocentando novamente. Voltou, foi lá para ele. Recorreram para o STJ. Caiu na mão de uma juíza. E essa juíza, que a gente já sabe todo o processo como é que é lá hoje, a gente já sabe como é que é, essa juíza me condenou a meses aí de cadeia. Mas como a súmula 499 do Supremo Tribunal Federal estabelece que penas mínimas não são computadas e elas podem ser transformadas em multas. E eu vou pagar uma multa de aproximadamente R$3.200, né? O STJ não aceitou que o processo, melhor, o TJ Bahia não aceitou que o processo subisse para o STJ porque a pena era mínima e insignificante e que não iria manchar o meu currículo, e não mancha mesmo, porque a súmula 499 estabelece que penas pequenas podem ser convertidas em multa e não vai afetar a vida civil, né? A ficha, a carreira da pessoa que foi condenada. É o caso, eu continuo sendo réu primário, não fui condenado e para todo efeito eu não fui condenado, mas vou ter que pagar R$3.200 porque o secretário se achou ofendido. E agora, para completar, como ele venceu lá em cima, ele agora entrou com outro processo na vara civil. E a audiência é agora quinta-feira. A audiência vai ser quinta-feira em Cícero Dantas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Esse meu desabafo para vocês? Estão entendendo o que é que eu fiz a vida inteira aqui? Bom, o que é que eu vou fazer? Parar de lutar? Nem pensar. Mas eu tenho que ter a capacidade de perceber que não está dando certo. Eu não posso contar sempre com a justiça. Eu tenho que botar isso na cabeça. Se eu já não contava com os políticos, porque nesses processos todos que eu respondi, nesses processos todos que eu venci ou perdi, em todos eles, não tive a ajuda de nenhum político. Faço questão de continuar independente, porque na hora que eu tiver que criticar qualquer um deles, eles não venham para cá dizendo que eu sou ingrato. Não vou me submeter de forma nenhuma a esse tipo de coisa. Vou continuar lutando. Não importa qual será o resultado. Até porque se eu chegar lá na frente e perder, vão dizer exatamente isso. Foi você que quis assim. E foi mesmo. Não tive com a ajuda de ninguém. Mas eu tenho que admitir que a coisa não está funcionando. Então, gente, eu resolvi mudar a tática.
Vou mudar a forma de luta. Já que eu não conto com a justiça, já que eu não conto com os políticos, eu vou mudar o modo de mexer, de denunciar estas coisas. Vou fazer a coisa com menos gritaria. Não sei se eu não vou dizer para vocês como. Eu confio, claro, no público. O público eu confio. Mas eu não posso aqui dizer o modo, senão eu vou estar entregando o ouro ao bandido. Vou mudar a forma de lutar. Vou fazer menos zoada. Vou trabalhar mais na surdina. E quando eles abrirem os olhos, o estrago já está feito. Vai ser dessa forma. Porque eu não posso, está claro, está nítido, que eu não posso contar com a justiça de jeito nenhum. É isso por hoje. Obrigado a vocês. Não tenho ainda notícias sobre Brasília. Sei que os 2 processos já subiram, estão em Brasília, estão na fila. Não tem data de quando não foi colocado ainda sequer na agenda de votação. Então isso pode ser lá para o mês de setembro, início de outubro. Está longe ainda. A hora que tiver notícia eu trago aqui para vocês, pode ter certeza. Tá certo, gente? Então obrigado a vocês, um abraço a todo mundo. Muito obrigado mesmo pelo carinho, pelas mensagens. Edivaldo, outro abração, amigo. Você é 10, obrigado. Um abraço a todos vocês e até uma outra oportunidade.